Olá, boa tarde. Os tribunais da região amazônica receberam só neste ano cerca de 5 mil processos que buscam a proteção ambiental da Amazônia. Para se ter uma ideia, o acervo total é de mais de 54 mil. As informações reunidas em um painel de dados é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E tem mais. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, pede destaque em julgamento virtual sobre o plano de vacinação no Brasil. O julgamento será no plenário por videoconferência em data que ainda será definida. Vamos agora a outros destaques. Partido Verde contesta no Supremo Tribunal Federal o monitoramento de parlamentares e jornalistas pela Presidência da República. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, vai acompanhar as eleições em Macapá neste domingo. Possa transcorrer com segurança, com tranquilidade, com fidedignidade aos votos dos eleitores. E ainda, Tribunal de Justiça do Amazonas adere ao juízo 100% digital. O Partido Verde, o PV, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal em que contesta o monitoramento de parlamentares e jornalistas pela Presidência da República. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem os detalhes. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, o pedido do Partido Verde foi motivado pela informação divulgada pela revista Época no mês passado de que a Presidência da República estava monitorando as atividades de parlamentares e jornalistas. Para o PV, a medida viola o preceito fundamental da liberdade de expressão, da manifestação do pensamento e do livre exercício profissional. O partido cita também recente decisão aqui do Supremo Tribunal Federal que proibiu e suspendeu a investigação e a elaboração de relatórios contra servidores públicos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação já foi distribuída para a ministra Carmen Lúcia. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. E neste domingo haverá eleição municipal em Macapá. A capital do estado teve o pleito adiado por causa da crise energética. 10 candidatos disputam a prefeitura e 528 concorrem às 23 vagas da Câmara Municipal. E nessas eleições no estado, mais de 7 mil mesários vão trabalhar. A votação em Macapá foi adiada porque a capital enfrentou vários apagões depois que um incêndio destruiu a principal subestação de energia elétrica do estado. Quase 300 mil eleitores devem ir às urnas neste domingo para escolher o prefeito e 23 vereadores. A votação segue os mesmos cuidados sanitários aplicados no restante do país. Entre eles, álcool em gel em todas as sessões e uso obrigatório de máscara. O primeiro turno em Macapá conta com o trabalho de mais de 7 mil mesários. 6.550 pessoas se candidataram para trabalhar nas eleições deste ano no município. Eu conversei com uma veterana. Charlene vai ser mesária voluntária pela 6ª vez. Sou mesária desde 2006. Para mim é uma satisfação muito grande em servir para o meu país. Assim, eu me sinto segura, sabendo que vou garantir aos eleitores a vontade deles vai ser respeitada, a segurança no pleito eleitoral. Eu me sinto bastante importante nessa função de servir o meu país como voluntária. E a respeito do problema que a capital aí, o estado do Amapá, enfrentou com o abastecimento de energia, está tudo normal agora? A energia ela já foi restabelecida, os geradores que é para começarem a distribuição de energia já estão tudo ok, embora a gente saiba que também no treinamento a gente dispõe da bateria pelas urnas eleitorais, então a gente espera que nada de anormal aconteça. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vai supervisionar pessoalmente os trabalhos para as eleições da capital do Amapá. O ministro fez um pronunciamento aos eleitores e destacou a importância do exercício da cidadania por meio do voto. Dirijo-me aos eleitores de Macapá, no Amapá. Nós aqui do Tribunal Superior Eleitoral, todos os ministros e servidores, somos solidários com as angústias pelas quais tem passado a população
de Macapá e do Amapá em geral ao longo das últimas semanas e esperamos sinceramente que os problemas estejam sendo superados. Neste domingo teremos as eleições em Macapá que precisaram ser adiadas. Nós aqui do Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, juntos fizemos tudo o que era possível para termos uma eleição em datas convenientes, adequadas e que possa transcorrer com segurança, com tranquilidade, com fidedignidade aos votos dos eleitores. Eu estarei aí pessoalmente no sábado para estar com o presidente, supervisionar os preparativos e dar um apoio moral, na medida do possível, a todos os servidores e a toda a população de Macapá. Gostaria de lembrar, não há salvação fora da política. As alternativas são todas piores e, portanto, a política terá a qualidade daqueles que se dispuserem a participar. Há muitos candidatos, há opções para todas as visões de mundo. Portanto, eu conclamo a população de Macapá a votar com consciência e a votar com segurança, observando as regras de utilização de máscara e de distanciamento social. Não deixe de comparecer às urnas. Ajude a fazer um país melhor e maior. Um abraço a todos. E conheça agora algumas curiosidades de Macapá, a cidade que fica no norte do país. Já imaginou morar na única capital do Brasil por onde passa a linha do Equador? Aquela linha imaginária, sabe, que divide os hemisférios sul e norte. Mais de 512 mil pessoas sabem o que é isso. Elas moram em Macapá, conhecida como a cidade do meio do mundo, capital do Amapá. E sabe onde fica essa linha imaginária? Bem na linha de meio campo de um dos estádios macapaenses, o Milton de Souza Corrêa, conhecido como Zerão. Ao lado dele existe o Marco Zero de Macapá, onde a latitude é de 0 grau. Por isso, quem vive lá pode presenciar 2 vezes por ano um fenômeno chamado equinócio. É quando os raios do sol incidem diretamente sobre a linha do Equador. Isso ocorre no outono, em março, e na primavera, em setembro. Quer dizer que os dias e as noites têm exatamente 12 horas. Outra curiosidade é sobre o acesso a Macapá. Difícil. Barco e avião são os principais meios. A capital é banhada pelo rio Amazonas. À margem dele, você pode apreciar as deliciosas comidas típicas da região, como o açaí e a castanha do Pará. E ainda dá para fazer um passeio pelas águas do Amazonas. Não podemos nos esquecer do Mercado Central, que abriga diversos eventos culturais. Mãe de todos nós. A capital do Amapá também é conhecida pelo Círio de Nazaré, uma festa religiosa que costuma reunir cerca de 300 mil pessoas todos os anos. Agora você já conhece Macapá, o único município que teve as eleições municipais 2020 adiadas. Os mais de 292 mil eleitores da cidade vão ter a oportunidade de escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no domingo, 6 de dezembro. A exclusividade é por causa da crise energética que tomou conta de todo o estado do Amapá desde o dia 3 de novembro. Quando o incêndio destruiu o transformador que levava energia à maior parte da população. Caso haja necessidade de um segundo turno na capital, ele deve ocorrer no dia 20 de dezembro. Mas apenas se o candidato mais votado não atingir a maioria absoluta dos votos válidos. E você vai ver a seguir: Conselho Nacional de Justiça reúne dados de ações ambientais na região amazônica. Os detalhes você confere em instantes. Fique com a gente. Você sabia que antes da Constituição de 88, os filhos que fossem advindos fora do casamento teriam que ser reconhecidos por testamento cerrado? Pois é, com a Constituição de 88 essa situação mudou e o conceito de família foi ampliado. E filho é filho.
Não precisa ser dentro do casamento ou fora do casamento. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, uma rede de inteligência pensa em estratégias para acelerar a solução de ações judiciais que envolvem imóveis de programas habitacionais recebidos com problemas nas estruturas físicas. Quem já teve problema com o imóvel financiado, que depois de entregue apresenta vícios de construção, sabe o quão desagradável e incômoda é essa situação. Mas os direitos do mutuário, que vê o imóvel apresentar problemas estruturais, alguns deles graves, estão garantidos. A garantia do imóvel é de 5 anos, no que se refere ao vício oculto. A construtora tem a responsabilidade pela solidez e segurança da obra, portanto, tem o dever de reparar o dano. Caso não seja possível a reparação, deverá indenizar o proprietário. Na Bahia, por exemplo, cerca de 4.000 ações tratam de vícios na construção de moradias no âmbito de programas habitacionais do governo federal para a população de baixa renda. O volume dessas ações acabou chamando a atenção da Rede de Inteligência da Primeira Região, que orientou as sessões judiciárias a analisarem prioritariamente a competência da Justiça Federal para analisar o caso. E se trata de processo que deva ser resolvido em varas comuns ou nos juizados especiais. Um passo para desembaraçar os casos e impedir conflitos que possam atrasar ainda mais a análise de cada situação. Os integrantes da rede identificaram que o papel da Caixa Econômica Federal, que figura como parte em quase todos os processos, tem impacto até nos custos para resolver o problema que se repete em vários estados. Os esforços do TRF da Primeira Região estão concentrados em encontrar soluções, inclusive preventivas e extrajudiciais, para resolver a situação. Essas ações se espalham por toda a Primeira Região e a rede de inteligência, preocupada com o assunto, elabora e discute uma nota técnica para orientar tanto o tribunal quanto os juízes de primeiro grau a respeito desse assunto. O Conselho Nacional de Justiça quer incentivar o debate, a pesquisa e a criação de políticas públicas para o meio ambiente na Amazônia. E, para isso, reuniu informações de tribunais da região amazônica em um painel de dados. O mapeamento inédito mostra as principais ações judiciais relacionadas à região amazônica. Em 20 anos, mais de 54 mil processos na Justiça buscaram proteção ambiental da Amazônia. Só no ano passado, foram quase 8 mil ações. Este ano, até outubro, foram cerca de 5 mil. O Pará é o estado com o maior volume de ações, seguido do Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Mais da metade das ações judiciais tem como assunto dano ambiental e crimes contra a flora. A lista tem ainda poluição e crimes contra a fauna. Em 6% dos casos, os pedidos são para revogação ou anulação de multas ambientais. E para detalhar o assunto, eu converso agora com o diretor de projetos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Wilfrido Pacheco. Muito obrigada, seja bem-vindo, obrigada pela presença, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço pelo espaço. Tema tão relevante. Queria que você explicasse para a gente de que forma esse mapeamento, essa consolidação de dados vai ajudar, contribuir na preservação do meio ambiente. Então, Rafaela, o painel de ações ambientais na região amazônica vem contribuir no sentido de promover uma maior transparência de dados nacionais do Poder Judiciário no recorte específico da proteção do meio ambiente. Então, essa iniciativa foi elaborada a partir da criação do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, foi lançado aí no último dia 10 de novembro pelo ministro Luiz Fux, como presidente do CNJ, e esse observatório congrega especialistas e integrantes que atuam nessa temática, e o painel foi um dos produtos lançados no âmbito do observatório. Então é um painel dinâmico, que tem um número total de ações judiciais na região amazônica, que trata do meio ambiente,
A gente consegue fazer um recorte por estado, um recorte de número de ações por tribunal. Você consegue identificar os assuntos mais recorrentes, as classes processuais também. E ainda há um mapa georreferenciado com a latitude e a longitude das ações judiciais ambientais. O senhor citou agora há pouco o observatório, né, criado pelo CNJ. Inclusive, já tivemos a primeira reunião. A produtividade ela anda intensa, né, no CNJ em relação a essa matéria. E as matérias, quais são as ações recorrentes que aparecem em maior volume? Então, a gente fez essa categorização dos assuntos mais recorrentes. Então, tem poluição, desmatamento. Todos esses assuntos são baseados nas tabelas processuais unificadas que existe no Conselho Nacional de Justiça, que é como se fosse essa classificação com diversos assuntos padronizados. Então, o cidadão pode ter acesso nesse painel a um recorte, por exemplo, dentro do seu estado, dentro da sua cidade, qual é o assunto mais recorrente. Então, são vários assuntos, realmente. O painel englobou os 9 estados da Federação da Região Amazônica. Então, o cidadão do Pará, do Mato Grosso, de Rondônia, do Amazonas, Maranhão, Amapá, Roraima, Tocantins e Acre podem ter acesso a esses dados catalogados. E eu sei que a tecnologia também ela será uma grande aliada, né, no monitoramento. Isso, esses dados, inclusive, foram obtidos a partir da extração do Banco de Dados Nacional do Poder Judiciário, que a gente chama de DataJud, que é o banco de dados mantido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. Então, é importante ressaltar que esses dados são enviados pelos próprios tribunais, então são os próprios tribunais que alimentam essas informações e enviam para o CNJ, e esse número de ações pode modificar ao longo do tempo, porque é um painel bastante dinâmico. Então, é uma informação online, acessível e disponível para o cidadão, que mais e mais pode ter acesso a informações de qualidade e sistematizadas. Bom, esse mapeamento é fundamental para que estratégias sejam desenvolvidas, né, em relação a essa temática. Mas diante desses dados em mãos, qual vai ser o próximo passo? Então, todo o esforço de dados abertos tem como consequência a possibilidade de você oferecer à sociedade uma informação qualificada que pode afetar a sua realidade, né? Então, vai permitir que o cidadão saiba quais são as ações judiciais ambientais que tramitam na sua região, qual o assunto que está sendo abordado. A gente identificou muitas ações judiciais no estado do Amazonas, nos braços dos rios, se referindo às comunidades ribeirinhas. Então, assim, é importante que o judiciário tenha esse olhar para as comunidades que residem em regiões mais afastadas e também, até inclusive, nas reservas indígenas que, porventura, estejam sendo atingidas pelo dano ambiental. A gente entende... Por favor, pode concluir. Então, a gente entende que esse monitoramento ativo é bastante importante, né? Então, a gente está buscando ainda integração com outras bases de dados. Essa vai ser a nossa segunda etapa no âmbito do observatório, que a gente está desenvolvendo estudos para ver se é possível cruzar dados de queimadas, de corte raso de madeira, e assim, a gente percebendo que tem um alerta de queimada, por exemplo, o Poder Judiciário vai poder tomar medidas mais céleres para a instauração e processamento das demandas judiciais respectivas. Ok, muito obrigada. Conversei ao vivo com o Dr. Wilfredo Pacheco, que é diretor de projetos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. Muito boa tarde para o senhor, até a próxima. Boa tarde, eu agradeço. E você vai ver a seguir, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, decide levar para o plenário da Corte, realizado por videoconferência, o julgamento de ações que tratam da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Assunto para o próximo bloco, volto já. Quando eu falo em Constituição Federal, eu lembro de casa, de alicerce, porque ela foi construída em prol da população. E você pode observar durante toda a Constituição dos seus artigos, como por exemplo no artigo 6º, que fala dos direitos sociais. Nós temos o direito em relação ao desenvolvimento urbano, saneamento básico, propriedade, quando a casa pode ser violada ou não. Você conhece os seus direitos? Então leia e se interaja, aprenda mais sobre a Constituição Federal do Brasil.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, pediu destaque para levar à apreciação do plenário da Corte duas ações que tratam da vacinação contra a Covid-19. O pedido de destaque feito por Fux interrompeu o julgamento desses processos pelo plenário virtual. A repórter Fernanda Tavares traz agora ao vivo os detalhes. Olá, Fê, boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O pedido de destaque do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, ocorreu horas depois de iniciada a análise do tema pelo plenário virtual, em que os votos dos ministros são depositados pela internet. Com isso, essas duas ações serão analisadas pelo plenário da Corte, no esquema de sessão por videoconferência, onde há deliberação e também a leitura dos votos. O ministro relator das ações, Ricardo Lewandowski, já havia votado no último dia 24, mas como o julgamento foi transferido para o plenário físico, o julgamento ele é retomado desde o início, com a leitura do relatório e todas as sustentações orais. A primeira ação é do partido Sustentabilidade e questiona uma publicação do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais e desmentindo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia anunciado no dia anterior a compra de 46 milhões de doses da vacina produzida pela China em parceria com o Brasil. A outra ação foi apresentada por 5 partidos e pede ao Supremo Tribunal Federal que exija do governo um plano de ação para a vacinação e também a oferta de medicamentos contra a Covid-19 no prazo máximo de 30 dias. Rafa. Muito obrigada, Fê, pelas informações. E o Tribunal de Justiça do Amazonas aderiu hoje ao programa Juízo 100% Digital, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que permite que todos os atos processuais sejam feitos pela internet sem precisar que o cidadão saia de casa para ir aos fóruns. A cerimônia de assinatura do termo foi transmitida por videoconferência na manhã de hoje. Na ocasião, o CNJ também renovou no Estado o programa Fazendo Justiça, que promove melhorias no sistema carcerário e socioeducativo. Por último, foi feito o lançamento do projeto Escritório Social, em parceria com o PNUD e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para capacitar profissionalmente ex-detentos. Por meio desse projeto, foram disponibilizados 50 bolsas de graduação para a população presa do Amazonas. Os cursos começam no primeiro semestre de 2021. E o Conselho Nacional de Justiça promove hoje, ao longo do dia, o seminário online sobre cooperação penal entre países de língua portuguesa. O evento é para discutir os desafios da cooperação internacional em justiça criminal. Participam representantes dos Conselhos Superiores da Magistratura, de tribunais superiores dos países de língua portuguesa e do Conselho Nacional de Justiça. Vão ser discutidos temas como corrupção, crime organizado, crimes ambientais e a forma em que os países de língua portuguesa podem se unir para combater essas práticas. A proposta é que se busque instrumentos para que possam se suportar mutuamente e cada vez mais se fortaleçam no objetivo de prevenir e lutarem eficazmente contra a corrupção, branqueamento de capitais e crime organizado, especialmente o tráfico de entorpecentes, mazelas que a todos laceram. O Tribunal Superior do Trabalho condenou um supermercado do interior de São Paulo a pagar horas extras a uma atendente. A empresa não apresentou os registros de ponto da profissional. O juízo de primeiro grau havia julgado procedente o pedido de pagamento das horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no entanto, reformou a sentença. O TRT entendeu que, apesar da ausência dos registros de ponto referentes a um período de 6 meses, não haveria prova de que a trabalhadora realizou as horas extras. O TRT destacou ainda que o critério de apuração prestigia o princípio da busca da verdade real, que norteia o processo de trabalho. O relator do recurso de revista da atendente na 3ª turma do TST, ministro Alberto Bresciani, observou que, de acordo com a súmula 338, cabe ao empregador com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho e que a ausência de parte dos controles de ponto autoriza a presumir verdadeira a jornada alegada pela empregada.
Por unanimidade, a turma deferiu as horas extras e suas repercussões nas demais parcelas em relação ao período em que os controles não foram anexados. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Na Rádio Justiça, você escuta o melhor da música clássica com o maestro Cláudio Cohen, regente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro de Brasília. De segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 21 horas. E sábados e domingos, às 16 horas.